Graças a Deus por essa oportunidade a qual o Senhor Deus tem nos concedido. Eu queria fazer hoje um comentário, irmãos, acerca da vida de Jeremias, breve, muito breve, já que a sua vida, tudo aquilo que ele fez é muito extenso, mas algumas curiosidades que às vezes a gente não vê, que é muito frequente nós ouvirmos acerca de Jeremias. Então, meus irmãos, nós vemos no capítulo 1 e no versículo 1 de Jeremias, a palavra de Jeremias, filho de Ilquias, os sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Irmãos, alguns vão dizer, que Jeremias tinha tudo para ser um sacerdote. Já tinha influência no templo, já que seu pai era sacerdote. Então ele já tinha todas as diretrizes, já tinha até alguns dizem até estudos, dizem que Jeremias já estava se aperfeiçoando para ser um sacerdote. Naquele sistema rotativo ao qual o rei Davi, implantou em Israel. Mas nós vemos aqui que Jeremias ele tinha todas essas coordenadas, todo esse entendimento, essas diretrizes para ser um sacerdote. Só que Deus, meus irmãos, o chama. Alguns vão dizer que quando ele tinha mais ou menos 13, 14, de 12 a 15 anos, Deus o chama para que ele pudesse ser um profeta. Então, meus irmãos, o que nós vemos? Jeremias, filho de Ilquias, um sacerdote, ele nasce mais ou menos por volta de 640 a.C., e a sua chamada, alguns dizem que foi por volta de 626 a.C. Aquilo que nós falamos, não tem uma data precisa, mas alguns dizem de 12 a 15 anos ele teve a sua chamada profética. E ele profetizou até 587, antes de Cristo, segundo os estudiosos. Então o que nós percebemos, irmãos, é que Jeremias, Deus determinou que Jeremias não casasse, não tivesse filhos, não tivesse nenhuma relação. Por quê? Porque Deus queria que ele fosse único e exclusivamente para pregar a mensagem. E a mensagem para que reino? Para o reino do sul, já que o reino do norte estava cativo pela Assíria, mas o reino do sul ainda estava, nós vemos que ainda tinha uma certa independência, já que por muitas vezes eles pagaram tributo. Jeremias, meus irmãos, ele começa a profetizar na época do rei Josias. Josias que fez uma grande limpeza ali no reino, acerca dos altares, mas depois nós vemos que veio seus filhos, e um seguindo do outro, Jeoacás, depois Joaquim, e tudo de novo, e aí começa a degradação do reino, ou seja, o nível espiritual começa a baixar muito, e aí Jeremias começa a pregar, Jeremias começa a profetizar, melhor dizendo, acerca do juízo de Deus, acerca daquilo que Deus faria se eles não viessem se arrepender. E como nós vemos de fato, não se arrependeram, e nós vamos ver que a Babilônia invade o reino do sul. Então, meus irmãos, uma das coisas que nós percebemos é que Jeremias era um profeta muito, mas muito corajoso. Ele enfrentou o reino, como nós vemos aqui no capítulo 1, que Deus até diz para ele, porque ele começa tanto na área política, quanto na área religiosa, e até mesmo, vamos dizer assim, na área civil, ele profetiza para todo mundo. Ele começa a profetizar, dizendo que haveria o juízo de Deus, e até muitos falsos profetas se levantam contra a mensagem de Jeremias. Como eu já fiz um comentário acerca de Jeremias e Ananias. E nós vemos, meus irmãos, também que um sumo sacerdote se levantou contra Jeremias, Passur. Passur, ele amarra Jeremias no tronco, depois de ter o afligido muito, ou ter mandado outros afligirem. Uma das coisas também de Jeremias é a questão de Baruque. Baruque, alguns vão dizer que era o seu escriba, que andava sempre com Jeremias, e tudo que Jeremias fazia, tudo que Jeremias dizia e fazia, Baruque ia anotando tudo aquilo que estava sendo feito. Então, o que nós percebemos é que Jeremias ele teve a sua mensagem única e exclusivamente para o reino do sul, ao qual Deus viria com providência. E outra coisa também, recapitulando, Jeremias não casa e Jeremias não tem filhos. E o que nós vemos, Jeremias, ele de extrema, muito convicto acerca da mensagem que pregava, acerca do juízo de Deus. Imagina, meus irmãos, no momento onde estava uma certa bonança,
na época do rei Uzias, ele começa a profetizar. Alguns dizem até que ele deu uma parada e depois voltou a profetizar. Mas o que nós vemos? Nós vemos que Jeremias, por diversas vezes, quando nós falamos de Jeremias, automaticamente nós associamos como se ele fosse, associamos a o choro. E por isso nós dizemos que Jeremias é um profeta chorão, porque ele chora muito, mas ele não chora por ele. Ele não chora pela causa dele, ele chora pela causa de Israel. Então, Jeremias, ele profetiza acerca do juízo, o povo não quer saber, o povo não entende, o povo não aceita. E o que acontece, e o que nós vemos acontecer, o povo não acredita nele, e o povo é levado cativo, quando ele disse, né, que eles não deveriam aceitar a fazer alianças políticas com outros reinos para achar que poderia se defender. Como nós vemos que Judá fez aliança com o Egito. E o que nós percebemos, meus irmãos? Que Deus falando para Jeremias tudo isso, e Jeremias transmitindo tanto para a política, quanto para a civil, quanto para até monástica ou monarca, os reis. E o que acontece? O povo, os reis, os políticos, se a gente pode dizer assim, e até as pessoas não aceitam a sua mensagem. Um profeta sozinho, solitário, que tinha o seu, vamos dizer assim, o seu escriba Baruque. Então, meus irmãos, é isso. É isso, um breve comentário acerca da vida de Jeremias, como nós vemos ele fazendo muitas coisas, Deus usando ele para falar muitas coisas. Então, meus irmãos, essa é um breve comentário mesmo, acerca de Jeremias. Né? Então, guarde bem, meus irmãos, Jeremias foi um profeta muito corajoso. Seu ministério começa muito cedo, e Deus não dá restrições acerca para quem ele deve levar a mensagem. Para todos que Deus manda, ele leva a sua mensagem. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.